Eu venho a essa tribuna hoje, que aqui a gente vê normalmente as pessoas virem à tribuna e só tecerem críticas, né, ao governo federal, quando também coisas boas estão acontecendo. Eu acho que esse é o papel, né, um papel nosso dessa casa, que temos a função básica de representar o povo, temos a função básica de melhorar os códigos, as leis, as normas da coisa pública para que as pessoas possam ter uma vida muito melhor. E também de fiscalizar o executivo. E ao fiscalizar o executivo, ninguém pode vir aqui também só mostrar, né, a parte negativa do executivo, porque tudo que o executivo passa, executa, ele submete a essa casa que o bem representa o povo. Então, eu também quero trazer algumas coisas que eu acho que é importante a gente estar aí lembrando. Por exemplo, aqui tem um fato, por exemplo, Bolsa Família, aumenta a permanência de jovens na escola. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta que o tempo de permanência na escola entre os mais pobres, com até 21 anos, aumentou em 36% entre 2003 e 2013. Também cresceu o número de alunos com 15 anos de idade, estudando na rede pública nas séries adequadas. A quantidade dos alunos mais pobres no nível escolar correto foi de 24,4% para 63% entre 2001 e 2011. Um dos motivos para a permanência na escola é a Bolsa Família. A cada 2 meses, gestores municipais aumentam um sistema de informações do Ministério da Educação, no MEC, que possibilita acompanhar e avaliar, entre outros dados, a frequência de alunos no ensino público no Brasil. Um levantamento dos meses de junho e julho de 2015 acompanhou a frequência escolar de mais de 14,7 milhões de estudantes que recebem a complementação de renda. Desde 95,7 alcançaram o mínimo de presença exigida em sala de aula. 85% para alunos dos 6 anos aos 15 e 75% para os adolescentes com idade entre 15 e 16. Também eu quero aqui destacar que o governo lançou um plano de pesca, 500 milhões. 500 milhões. O Ministério da Pesca, que agora está incorporado no Ministério da Agricultura, lançou em Brasília um plano de desenvolvimento da agricultura brasileira, o PDA. A iniciativa visa aumentar a produção de pesca no Brasil até 2020 e colocar o país em posição de destaque na atividade. Orçado em 500 milhões, o PDA vai incentivar o desenvolvimento da agricultura em águas marinhas, de domínio da União, e piscicultura em tanques e viveiros escavados, o desenvolvimento da carcinicultura, criação de camarões em viveiros na Amazônia Legal e do semiárido. Ora, o peixe é fundamental. Eu até sugeri à presidenta da República que fosse criado, como tem hoje Minha Casa, Minha Vida, nós podíamos criar Meu Peixe e Minha Renda. Meu Peixe e Minha Renda. Porque essa história de dizer que o governo não aguenta mais dar o peixe às pessoas, então bora dar o caniço, vamos dar o anzol, vamos dar a linha, né? Então, Meu Peixe e Minha Renda, o cara pesca, ele cria e ele vende, ele se alimenta. E hoje, basicamente, o peixe vem tomando corpo, né, dentro da alimentação saudável brasileira. O senador Cristóvão mesmo adora peixe, né? Eu também adoro peixe, todos nós adoramos o peixe, ele é fundamental, importante, e é importante... Por sinal, eu lá no seu estado comi um peixe assim de chorar. Olha e aí, no Acre também, depois em Rondônia também. Senador Paulo Paim sabe disso, estivemos lá e comemos uns peixes maravilhosos lá, né? Falar em peixe realmente dá. Energia eólica garante abastecimento no Nordeste. O Nordeste não corre risco de sofrer uma falta de energia. Segundo o presidente da Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, Tomás Kim, que participou na última segunda-feira de uma conferência internacional de energia promovida pela Câmara de Comércio Americana no Rio de Janeiro, segundo Tomás Kim, o aumento da oferta de energia eólica
e térmica na região tem sido fundamental para o Nordeste ultrapasse o período de seca sem temer a falta de energia. Estamos passando por uma seca terrível em decorrência do fenômeno El Niño, mas o risco de falta de energia é zero, justamente por causa das térmicas que estão entrando em ação. Então, são coisas que a gente precisa fazer esse reconhecimento. Outro fato que também me traz aqui, o governo liberou 26,8 milhões para ações do combate ao crack. O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, determinou a liberação de 26,8 milhões para o desenvolvimento de ações do combate ao uso do crack em diversas cidades brasileiras. Os recursos são incorporados ao limite financeiro anual de média e alta complexidade dos estados e municípios. Bloco da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Conforme portaria publicada no Diário Oficial da União, serão beneficiados 47 projetos em 15 estados. Alagoas, Bahia, Ceará, Sergipe, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, né? Sergipe e São Paulo. Devia ter posto Roraima também. Na esfera federal, há uma ação interministerial que desenvolve o programa CRAC. É possível vencer, com a finalidade de prevenir o uso e promover a atenção integral ao usuário de crack, como também enfrentar o tráfico de drogas. Outro fato que também nos chama a atenção são pequenas e microempresas terão condições especiais em compras federais. Isso é importante, né? Porque só falam de coisas ruins. A presidente Dilma Rousseff assinou na terça-feira passada, decreto que beneficia pequenos empreendedores nas contratações do governo federal. O texto regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para micro e pequenas empresas nas contratações públicas, compras de bens, serviços e obras no âmbito federal, com medidas como exclusividade em licitação de até 80 mil, preferência nos pregões. De acordo com a presidente Dilma, o decreto prevê que as licitações federais até 80 mil sejam exclusivas para micro e pequenas empresas, dá preferência a pequenos negócios como crédito de desempate em processo licitatório e trata de possibilidade de subcontratação de micros e pequenas empresas pelos vencedores das licitações. Sem dúvida também o governo federal quer assentar 30 mil famílias em 2015. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, Patos Ananias, disse também que busca assentar 30 mil famílias que vivem em acampamentos da reforma agrária até o fim deste ano. Segundo o ministro, 13 mil já foram assentadas. Patos Ananias participou nesta terça-feira, no plenário da Assembleia, no Rio de Janeiro, do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar do Estado. Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, do INCRA, no qual, no ano passado, foram assentadas 22,3 mil famílias. É o primeiro ano com mais dificuldades, ressaltou o ministro, em discurso perante representantes de associações da agricultura familiar, reforma agrária e comunidades tradicionais como quilombolas. Patos Ananias ainda disse que a meta de assentar todas as famílias que vivem em acampamento até o fim de 2018. De acordo com o ministro, o ajuste econômico não interfere nesse objetivo. Parte importante. Também Minha Casa e Minha Vida beneficia mais de 11 mil pessoas só lá na Bahia. Foi a presidente Dilma, esteve no município de Barreiras, no estado oeste da Bahia, para fazer entrega de 1.476 moradias do programa Minha Casa e Minha Vida. Ao mesmo tempo, foram realizadas entregas de outras 1.305 unidades habitacionais no município de Dias d'Ávila, Feira de Santana e Irecê, todos no interior baiano. Ao todo, foram entregues 2.781 moradias, que vão beneficiar mais de 11 mil pessoas só no estado da Bahia. Os empreendimentos destinados à família com renda até 1,6 mil receberam investimento no total de 169 milhões. É importante a gente estar aqui, senador Paim, trazendo também essa verdade,
né? Essa verdade que muitas vezes ela fica aí escondida, porque às vezes a gente sabe que as coisas que são naturais, normais, as pessoas não divulgam muito, é muito do ser humano, principalmente também da mídia. Por exemplo, quem é a melhor pessoa que você pode ter na sua vida? É a sua família. É sua mãe, seus pais, seus filhos, seus amigos. Mas você é capaz de, no final de semana, chamar um amigo de tão pouca proximidade para ir para um bar, para ir para um futebol. E, de repente, não chama a mãe, o pai, né? Porque são as pessoas que mais te querem, que estão tão ali aos olhos, tão próximo de você, que você quase não percebe, senador José Medeiros, a importância das pessoas. E assim também acontece nas ações positivas, né? Então, não é nenhum mérito, é obrigação fazer coisas positivas, mas também não podemos usar só a tribuna para implantar no Brasil ou jogar o Brasil inteiro, que hoje temos aqui o Senado, que tem uma rádio extremamente ouvida, né? Nós temos a TV Senado, que é extremamente assistida, são órgãos de comunicação que faz essa ligação, né, do parlamentar com as pessoas do país, e é preciso que as pessoas também reconheçam e vejam aquilo que a mídia normalmente não divulga, porque às vezes não dá venda, né? Isso às vezes não dá venda. Eu sempre digo, né, que se um missionário, né, for a uma comunidade, fazer uma visita, fazer uma obra missionária, as pessoas, o jornal não destaca, mas se disser que o ladrão entrou ali para assaltar um grupo de associados, aí o jornal diz, ladrão assalta. Tem uma rádio de manhã que ela toca muito música sertaneja aqui em Brasília, mas de manhã ela faz um sensacionalismo, que é uma coisa de louco. Então, isso vende, isso prende o telespectador, isso acaba vendendo a propaganda, acaba realmente se destacando muito mais. E é nisso que nós estamos aqui hoje trazendo essa verdade que a mídia normalmente não valoriza, não divulga, e também não é muito comum a gente ver aqui na tribuna alguém fazer esse reconhecimento, porque nós sabemos que, tirando o senador Álvaro Dias, que é um homem que tem compromisso com o Brasil, mas temos outros aí que navegam na oposição, que, olha, trilha pelo sensacionalismo, que eu vou te contar uma coisa, é uma coisa fantástica, né? Como tem uma capacidade de transformar um copo d'água num vendaval, né? Então, no mar. Então, é preciso que a gente traga aqui essas posições. E é nesse contexto que a gente vai fazer nossos discursos básicos nessa semana inteira, comentando isso. E também eu quero aqui concluir a minha fala, senhor presidente Paulo Paim, que tanto honra essa casa, o Rio Grande do Sul, os trabalhadores, né, um homem que tem o cheiro, o faro, né, do trabalhador. Paulo Paim, ele é desse senador que não afasta uma vírgula, né, dos seus propósitos nessa casa. Foi assim que ele ficou reconhecido, foi assim que ele é reconhecido como um grande parlamentar dessa casa, e eu tenho acompanhado o senador Paulo Paim em todas as suas ações. Ele disciplinado com as suas causas, ele mentaliza ela, ele faz isso por princípios. Né? Ele faz isso por princípio. Ele não sofre influências de qualquer que seja. Ninguém o convence daquilo que ele está convencido que é bom para o povo. Aquilo ele faz isso com muita... Não é que não seja um homem inflexível, não. Ele é um homem flexível, mas flexível dentro da sua ótica, da sua formação. É um homem que ouve muito, é uma pessoa que está sempre com os ouvidos abertos para a reclamação e a dor do povo. É o único que consegue me bater no horário aqui. Quando eu chego aqui, 8 horas, ele já tá aqui no cafezinho, já está em reuniões. Aí eu entro aqui lá, já está ali a presença do senador Paulo Paim. Amanhã eu vou chegar mais cedo. Me permite só para descontrair? Pois não. Diz que eu sou mais ou menos assim, como tem um filho de um amigo meu, que ele diz, meu filho é uma graça, não tem coisa melhor no mundo que ele. Só tem um problema, não pode contrariar ele. Se contrariou, ele vem contigo. Não, é verdade. Imagina que aqui tem vários senadores, muitos na sua grande maioria, que a gente tem um maior carinho, um maior respeito.
E entre eles, um é o senador Cristóvão, que está aqui, meu amigo, meu mestre, meu professor. Meu amigo também. O senador Cristóvão, quando eu era bancário, ele já colocando os seus ensinamentos através dos seus belos, bons e competentíssimos livros, passando o seu conhecimento ao povo, eu fui uma vez, ele estava autografando e apresentando 2 livros, que ele não faz de um, ele fala logo de 2, faz logo a coleção. Então ele estava lá na Bahia, e eu era auditor, eu morava na Bahia, a Bahia que eu amo tanto, tenho todo o carinho por aquele estado, e ali nós fomos para a fila. E ali foi onde eu tive vários modelos de humildade, senador Lazzê, vários modelos de humildade. O ex-governador Valdir Pires, né, que é uma lenda na nossa vida, um homem de uma democracia, de um sentimento democrático fabuloso, fabuloso. Olha, eu até hoje tenho os discursos guardados de Valdir Pires quando ele ganhou o governo, de um estadista. Valdir Pires foi um dos poucos políticos aqui nesse Senado que foi aplaudido de pé, né, por todo mundo, em pé. As pessoas em pé o aplaudiram, quase que todo mundo por unanimidade. E aí o senador Cristóvão estava ali como escritor e autografando o livro, e na fila veio o governador da Bahia. Aí as pessoas olharam ele ali na fila para comprar o livro do senador Cristóvão, o Valdir Pires. Aí as pessoas, o governador, não, você não precisa ficar na fila, né? Disse, não, aqui eu não estou como governador, estou aqui como um admirador do escritor, do economista, desse homem público, esse homem brasileiro que é o Cristóvão. Então, a partir daí, esse Cristóvão ficou na minha mente, aí que eu gostei mesmo. Eu era estudante de economia, aí que eu fui. Mas que a palavra, senador Cristóvão. Senador Theomário, primeiro, aceitar o seu convite. Irei com o senhor hoje às 19 horas. Atrasarei outro compromisso, porque eu acho que esse tem 2 razões fundamentais para eu ir. O convite seu. Obrigado. Aliás, mais de uma. A companhia do senador Lazier e a razão da nossa ida ao governador Rodrigo. Claro, o senador Paim, como gaúcho também, da mesma forma que Goulart, e a figura de João Goulart, que merece, sim, esse monumento aqui. Segundo, eu quero parabenizá-lo pelo que eu vi de seu papel nos Jogos Indígenas. Esse é um evento que, cada vez que eu vejo na televisão, me dá vontade de estar lá com vocês. Isso é um marco na história da defesa da diversidade no Brasil. Então, eu quero parabenizá-lo. Segundo, em relação à Bolsa Família, eu quero dizer que, ao ver o relator do orçamento falar em reduzir o valor da Bolsa Família, eu fiquei não apenas horrorizado, mas também indignado. Eu vou mais longe. Eu considero isso um crime contra a humanidade. Eu preferia que a Bolsa Família fosse mais vinculada à educação. Preferia que o nome ainda fosse escola e não família, porque uma coisa é uma mãe receber uma bolsa com o nome de escola e pensar, eu recebo porque meu filho vai à escola. O outro é receber um com o nome de família e pensar, eu recebo porque minha família é pobre. Mas, independente disso, a Bolsa Família preenche um papel fundamental na necessidade das nossas camadas privilegiadas transferirem um pouco de renda com generosidade para os mais pobres, para reduzir a fome, que seja. Além de que, o custo da Bolsa Família é mínimo quando a gente compara com o tamanho do orçamento. A redução do valor na Bolsa Família não trará o impacto que possa se falar no absurdo déficit fiscal que nós já temos. Por isso, na sua parte relacionada a isso no seu discurso, eu quero aqui manifestar toda a minha solidariedade e dizer que a gente não pode deixar que isso passe. Eu creio que o governo, todas as forças, e eu espero que a própria oposição diga, temos um déficit. Eu acho que a culpa foi da condução da política econômica nos últimos anos, mas o problema agora é de todos nós, temos que encontrar uma saída para isso, mas a saída não pode ser em cima dos pobres que recebem Bolsa Família. Então, nesse sentido, estamos juntos e conte comigo, para que não seja por aí que o Brasil encontre o reequilíbrio fiscal que necessitamos.
Obrigado, senador Cristóvão. Incorporo ao nosso discurso a fala de Vossa Excelência e, sem nenhuma dúvida, eu acho que é a hora de a gente tiver que fazer alguns ajustes, que terá que ter. Infelizmente, eu tive uma conversa com o Diogo, né, que é o secretário-geral do Planejamento, e disse, olha, senador, é indiscutível. Nós temos que buscar, sim, mais um ajuste fiscal. E que esse ajuste fiscal, eu falei para ele, que não venha esse ajuste apertar mais ainda o trabalhador, apertar mais ainda os mais necessitados, os mais excluídos, né? Vamos buscar encontrar um caminho, né, que todos possam contribuir, mas que não seja só uma categoria, só uma classe. Então, com certeza, é nesse sentido que vai ser feito esse trabalho, mas eu quero franquear a palavra, com todo carinho e respeito, por este homem que veio também do Rio Grande do Sul, que a cada dia ele se implanta aqui dentro desse Senado como uma voz ativa em luta do povo brasileiro e como legítimo representante do povo do Rio Grande do Sul e principalmente pelo nosso partido, né, o PDT, que nos honra muito a presença do senador Lazier, né, novíssimo Lazier, porque ele, como eu, nós somos novo na casa, né, chegamos ontem aqui, mas tivemos a felicidade de encontrar aqui, né, pessoas aí com o senador Álvaro, que é uma pessoa humilde, mas de uma competência que tem que ser mais. Eu acho que sempre eu digo aqui, nós temos algumas pessoas na própria oposição que podia sentar e dar uma grande contribuição. Eu discuto isso permanentemente com o Álvaro, falo que ele, inclusive queria ele levar para o meu partido, que eu queria que ele fosse presidente da República, ele sabe disso. Ele sabe, eu e o Lazier. O senador Lazier, que já tem a palavra ali. Está louco para falar. Já fala a palavra do senador Lazier. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado mais uma vez, senador Telmário, por sua comunicabilidade de sempre, por sua elegância de sempre, sua simpatia. Embora possamos ter algumas divergências, mas nos respeitamos e eu tenho muita admiração. Com relação a esse item do convite ao senador Álvaro Dias, de fato nós dois, assim como também o senador Cristóvão, batalhamos muito para que ele viesse para o nosso partido. Mas, pelo que temos sentido até agora, o senador Álvaro Dias reluta em definir para todos nós, afinal, para onde ele vai. Mas, com relação ao seu pronunciamento, senador Telmário, eu também penso, como o senador Cristóvão, o Bolsa Família não pode sofrer cortes. Se transformou numa instituição nacional. E eu quero, inclusive, lembrar e atribuir o mérito ao senador Cristóvão. O senador Cristóvão é o pioneiro do Bolsa Família, com outro nome, quando era ainda reitor da Universidade de Brasília. Foi ele que propôs a criação do Bolsa Escola. E depois, quando governador do Distrito Federal, ele implantou aqui em Brasília o Bolsa Escola. Então, ele é o pioneiro, ele é o criativo, ele está lá no início, lá nas origens. E não devemos hoje estar discutindo, afinal, a autoridade, a responsabilidade de quem começou, não é? Agora, com relação às suas ideias de defesa do que é bom da presidente, Vossa Excelência tem razão, a presidente Dilma tem feito coisas boas. Agora, com relação às coisas ruins, eu não vou tocar agora, até preocupado com o que disse prosaicamente há poucos instantes o senador Paulo Paim, de que às vezes a gente não deve contrariar, não é? Corre alguns riscos, então eu não quero criar contrariedade. Deixemos assim. E amanhã, se tiver oportunidade, eu quero ir à tribuna também para falar sobre o Bolsa Família. Esse assunto tem me exigido alguns estudos retrospectivos que eu gostaria de levar para a tribuna, e se tiver oportunidade, amanhã quero tratar disso. Muito obrigado pela concessão da palavra, que muito me honrou. Muito me honra, senador Lazier, a sua participação. É por isso que eu digo, senador Paim, todas as grandes guerras, todos os grandes conflitos, eles não podem usar as armas que utilizarem, as mais modernas, mas ele termina na arma mais importante que o homem tem, que é o diálogo e a palavra.
E se ela for acompanhada de um carinho e de um mimo, a gente evita o que eu acabei de evitar. A pessoa, se o senador Lazer solta aqui o bombástico dele em cima de mim, então eu fico grato. Como é bom a gente dar o mimo, e eu quero dar sempre ao mimo a quem merece o mimo. E por isso quero também fazer uma defesa prévia ao senador Álvaro Dias, que eu sei que ele está bem no partido dele e tem bem conceito. Agora, é nós que queremos tirar ele, não é ele que procura a gente que procura, para depois não botar ele em mau lençol com o partido, mas somos nós, né, que achamos que ele é, sem nenhuma dúvida, um nome importante e cada um puxa brasa para sua sardinha, né, para sua fogueira. Como a nossa fogueira precisa de um fogo importante desse, está com a palavra agora o senador Álvaro Dias. Senador Theomário, Vossa Excelência me honra muito com o convite, com essa manifestação que motiva, encoraja, gratifica. Fico feliz mesmo. E o PDT tem nesta casa figuras extraordinárias, como Vossa Excelência, o senador Cristóvão Buarque, o senador Lazier Martins. São figuras que honram qualquer partido. Eu confesso a Vossa Excelência que fico motivado com essa sua manifestação. E os meus cumprimentos pela preocupação com temas essenciais para o país, como hoje discorre sobre a importância de manter, de preservar recursos para o Bolsa Família. Eu aproveito o ensejo desse à parte até para dizer que vi nas redes sociais uma frase pinçada de um pronunciamento mais amplo que fiz há alguns anos a respeito do Bolsa Família, quando apresentava um projeto com alternativa para aqueles que desejassem migrar do Bolsa Família para um cenário de trabalho, com carteira de trabalho assinada, com oportunidade de qualificação profissional, uma porta de saída com honra, com dignidade para aqueles que desejam exercer a cidadania na sua plenitude. Mas jamais, em momento algum, dissemos não ser importante como transição o Bolsa Família. E advogo também a causa do senador Cristóvão, entendo que Bolsa Escola certamente tem uma característica que anima mais a sociedade a sustentar. Se houver essa relação com a educação, com a presença das crianças nas escolas, se for um instrumento a estimular a presença das crianças nas escolas, certamente é um investimento de maior rentabilidade. Por essa razão, os cumprimentos a Vossa Excelência. Em relação ao Bolsa Família, certamente estamos pensando da mesma forma. Creio que nesta próxima quarta-feira vamos discutir esse tema na Comissão de Constituição e Justiça, porque há um projeto do senador Cristóvão Buarque que denomina de Bolsa Escola o Bolsa Família. É o retorno à denominação original desse programa, que teve inclusive um embalo extraordinário exatamente quando Cristóvão era governador de Brasília. Foi um dos pioneiros do programa Bolsa Escola. Os cumprimentos a Vossa Excelência e a nossa gratidão por essa manifestação tão simpática que é fruto da sua enorme generosidade. Senador Álvaro Dias, Vossa Excelência que nos honra, eu incorporo a fala de Vossa Excelência, que só faz engrandecer a nossa participação nessa tribuna, mas eu queria pedir um pouquinho mais de paciência do nosso presidente, me desse um minuto, só para concluir, sem nenhuma dúvida, uma denominação que parece ser tão simples, de Bolsa Família para Bolsa Escola, ela é muito importante. Ela dá uma conotação, ela dá um foco, ela direciona e traz ao leito do rio a sua verdade, traz água para o seu leito do rio. Eu entendo assim e tem todo o meu apoio nesse sentido. Mas eu quero aqui concluir a minha fala e parabenizar também o governo federal e todos aqueles que contribuíram direto e indiretamente, a Prefeitura de Palmas, o Governo de Palmas e todos os Ministérios do Esporte, todos os Ministério da Justiça, a FUNAI, enfim, todos aqueles que direto e indiretamente contribuíram para esses Jogos Internacionais Indígenas
da maior importância. Fiquei muito emocionado, não só por ter nascido em uma comunidade indígena, ser descendente dos indígenas de forma bem direta, vivi até os 11 anos na escuridão do analfabetismo, morando dentro de uma comunidade, convivendo e vivendo a sua cultura, da sua dança, da sua comida, enfim. E ali o que eu vejo? Foi uma oportunidade de uma integração de um povo originário, né, de um povo que quase ficou exterminado. Em 1957 nós tínhamos pouco menos aí de uma quantidade muito restrita, né? Hoje temos quase 900 mil indígenas no Brasil, e a recuperação, né, desse patrimônio cultural, né, que os povos indígenas são detentores. Então, eu acho que nesse momento, não só o reconhecimento de um povo que merece, mas mais do que isso, a reaproximá-los, né, reintegrá-los. Ali as diversas etnias, não só do Brasil, como de muitos países, tinha dos Estados Unidos, tinha do Canadá, tinha da América do Sul, quase que todos, só não tinha da Venezuela, não me lembro se tinha, esse time, peço desculpa, mas, enfim, essa integração, essa juntada, né, de culturas, né, que forma esse corpo, esse esboço, esse patrimônio, né, tão importante para a nossa vida, para a nossa origem, e eu que tive a oportunidade de ver isso com muita, digamos assim, com muita determinação, com muito respeito, no próprio Rio Grande do Sul. Falei isso para o senador Lazier, eu estive no Rio Grande do Sul, falei para o senador Paim, tive a felicidade de ir ali em Canelas, ali perto, e passava naquelas cidades, naqueles municípios, e principalmente nas câmaras, né? Então você entrava, já conhecia a história inteira, né, daquele povo. Então, de um conservadorismo, sabe, de uma manutenção, porque quando um povo que não tem história, um povo que não tem cultura, é um povo em extinção, Então, o Rio Grande do Sul é um modelo, eu recomendo que as pessoas reconheçam o valor, né, que o gaúcho, né, que o povo gaúcho tem pela sua história, pelo seu povo, pelas suas origens, pelas suas culturas. E eu fico feliz em ter participado desse evento em Palmas, né? Fomos na comitiva da presidenta, foi o senador Vicentinho, o senador Donizete, a ministra Kátia já estava lá, que também é senadora, mas ministra, os ministros da Justiça, o ministro da Agricultura, enfim, do Esporte, enfim. Então, tivemos ali presente e foi, assim, uma festa muito grande. Também presenciei, a presidente Dilma fez um encontro com todos os empresários de Tocantins, né, um encontro fantástico, mais de 60 empresários. Ela foi extremamente aplaudida, ela foi extremamente... levou o representante do Ministério do Planejamento, do Desenvolvimento da Indústria, fizeram as suas falas, ouviram as organizações locais, a Associação Comercial, etc. Ali ela declinou o nome do novo presidente do BASA, né, que foi uma reivindicação de 18 senadores aqui, mas principalmente o senador Almazir. Então, sem nenhuma dúvida, a presidenta ela está voltando a se encontrar com as pessoas, ela está conversando, está dialogando, e eu acredito que nós estamos passando esse temporal, né? Acho que águas mais mansas virão para o bem da nossa nação, do nosso país, do nosso povo. É isso, senador Paim, que eu agradeço de coração. Muito obrigado.